Fala pessoal, aqui quem fala é o Joel do EAD e hoje o EAD Vídeos está trazendo aqui para vocês mais um conteúdo de extrema relevância para você que é da Univesp, que vai ter prova agora que vai começar a partir de segunda-feira. Então hoje a gente vai fazer um resumão da disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade. Esse resumo aqui, tudo que eu vou falar e que está aqui na apresentação do slide, eu vou deixar disponível abaixo aqui para vocês na descrição do vídeo. Então você vai entrar lá, vai clicar no link que vai ter aqui na descrição e aí você vai conseguir pegar os slides dessa aula. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você assista essa aula sem precisar anotar muita coisa. Né? Eu quero que você sente no seu sofá ou que você deite na sua cama, ligue sua TV e assista esse resumo de uma forma relaxada, porque aqui a gente vai discutir o que teve todo o conteúdo das 7 semanas, então talvez fique um pouco longo esse resumo, mas o importante é dar um apanhado geral da disciplina naquilo que a gente acha que é mais importante e que provavelmente deva de alguma forma ser cobrado lá na prova, que vocês terão a partir de segunda-feira, tá? Então eu vou deixar o link aqui abaixo, vocês entrem aqui na descrição do vídeo, clica lá e vocês vão ter acesso a esses slides para que vocês possam estudar e ir preparados para a prova, tá bom? Então vamos lá ao nosso resumo. E antes disso, eu quero só reforçar aqui para vocês que nós do canal EAD Vídeos, aqui no YouTube, nós temos a nossa plataforma, que é eadvideos.com.br, na qual a gente disponibiliza todo o conteúdo de acompanhamento das disciplinas. Então isso está incluído Ética, Cidadania e Sociedade, Leitura e Produção de Texto e Pensamento Computacional para esse bimestre e para o próximo bimestre, que vai ser Matemática, Metodologia e Inglês. E lá a gente disponibiliza, além desses resumos e todo o material que a gente posta aqui no YouTube, a gente também posta resumos em PDF, a gente faz as resoluções em vídeo de todos os exercícios, das atividades avaliativas, dos quizzes, colocamos aulas complementares que não estão aqui no YouTube, a gente coloca aulas, no caso de pensamento computacional, foram algumas dezenas de aulas que a gente colocou lá para vocês, além de tudo que já tem no YouTube, de resolução, de resumo, então aulas explicando conceitos específicos e todo o material que a gente produz ao longo do bimestre. E por tudo isso a gente disponibiliza o curso pelo valor de R$ 41,40, os quais você pode dividir em até 6 vezes, de R$ 6,90. Então é um valor que, para cada um de vocês, eu tenho certeza que é ínfimo. Se a gente dividir esse valor por mês, R$ 6,90 é um valor muito pequeno. Na verdade, aqui onde eu moro, isso não dá para comprar nenhuma pizza praticamente, né? E você vai ter o acompanhamento pelo semestre todo, nesse valor de R$ 41,40. Só que para a gente, apesar desse valor ser pequeno para vocês, para a gente faz muita diferença. Nós aqui do EAD Vídeos, nós dedicamos muito tempo e recursos para poder oferecer para vocês o melhor conteúdo, o melhor curso, o melhor acompanhamento. E isso, evidentemente, que demanda tempo, demanda dinheiro. Nós estamos, em breve, nós lançaremos aqui o nosso blog do EAD Vídeos, que vai ser o EAD Univesp. Lá a gente vai colocar, além de todo o material de acompanhamento, nós vamos colocar muitos artigos interessantes para vocês, informações, notícias e muito mais. E para fazer tudo isso, evidentemente que a gente precisa de recursos. E se você puder ajudar, comprando os cursos de acompanhamento lá do EAD Vídeos, nós ficaremos muito gratos e com certeza você vai ajudar para que esse projeto ele possa permanecer na universidade te ajudando até você se formar, tá bom? Então, dito isto, vamos aqui ao nosso resumo de Ética, Cidadania e Sociedade. Então, aqui nesse primeiro slide, eu coloquei a visão geral, ou seja, aquilo que foi abordado nessa disciplina. Então, aqui vocês vão ver que a disciplina ela iniciou lá na semana 1, né? E até a semana 7, ela tem uma relação entre todas as semanas, né? Então vamos ver aqui direitinho. Na primeira semana foram abordados os fundamentos.
né? Ou seja, os termos, o que é ética, o que é cidadania, o que é sociedade, evidentemente para tentar localizar a gente ter acesso a essas definições para entender melhor o que estaria por vir. Na semana 2, a gente vai falar sobre ética, cidadania na história. Então, no primeiro a gente fundamentou e colocou as definições, e já no segundo a gente vai falar onde surgiu a ética, como ela surgiu e por que ela surgiu, o estudo da ética. Então, a gente vai falar um pouco sobre história. Dando continuidade aqui na semana 3, a gente vai trazer então esse conceito de história da ética, mas aí relacionado ao Brasil. Então, os períodos, os principais períodos históricos pelos quais passou o Brasil e qual que é a relação da ética, da cidadania durante esses períodos que a gente vai estudar no Brasil. Na semana 4, nós temos ética e cidadania global. Então aí a gente já extrapola esses conceitos de ética, não apenas para um grupo ou para uma sociedade em específico, mas no sentido global, né? Então, como é visto e como a ética ela se comporta não mais localmente, mas a nível global, tá? Na semana 5, a gente vai falar sobre os direitos humanos, porque então qual que é a relação dos direitos humanos com a ética e como que os direitos humanos ele é compreendido, quais são os pormenores aí dos direitos humanos e o que é importante você saber a respeito disso para essa disciplina. Na semana 6, nós temos ética e cidadania no mundo do trabalho. Então aí a gente partiu do geral, então do que é ética e cidadania na história, no Brasil, no mundo como um todo. E aí a gente vai trazer esse conceito de ética para um assunto mais restrito, que no caso é o mundo do trabalho. Então, a ética no mundo do trabalho ela é um recorte pequeno da ética como um todo. Então é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai trazer ela do contexto geral para um contexto mais específico, falando sobre a importância da ética no exercício da sua profissão, seja ela qual for. E aí, por último, para encerrar aqui com chave de ouro, na semana 7, nós veremos aqui então ética, cidadania e contemporaneidade. Nós sabemos que nós vivemos num mundo completamente diferente de quando a ética surgiu lá na Grécia e que no próprio Brasil, né, nós temos a história que é contada e em cada período a ética se relacionou de uma forma diferente dentro da sociedade onde ela esteve inserida. E evidentemente nós vivemos em um mundo que é completamente diferente do que era há 20 anos atrás, por exemplo. Então, grande parte disso fruto das tecnologias, principalmente da informática, da internet. Então, a gente vai começar a pensar como a ética ela é pensada hoje, né, na contemporaneidade, como que ela se relaciona, já que as relações humanas mudaram muito nessa era em que vivemos. Então, como isso se dá nesse contexto? Então, essa daqui é a visão geral do que a gente vai ver nesse resumo e também é o que a gente teve na disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade na Univesp. Então, vamos aqui à primeira semana. Então, na primeira semana, o que é importante é justamente a definição dos termos. Então, a gente vai começar aqui pela definição do que é ética. E aqui eu coloquei ética igual moral. E por que eu coloquei isso? Porque na disciplina, logo no início, o professor da disciplina, que é responsável pela disciplina lá da Univesp, ele já abre a disciplina explicando que ética é igual moral. E que para as nossas discussões do que a gente vai ver na disciplina, a gente pode considerar ética sinônimo a moral. E, inclusive, ele ainda cita que há uma discussão sobre se a ética é diferente da moral, a discussão essa
essas que ficam aí para o campo de quem vai estudar a fundo esses conceitos, mas ele deixou bem claro que para o nosso contexto, para o que a gente precisa, ética, sempre que a gente falar de ética, a gente está falando de moral também. Tá? Inclusive, no simulado, se você fez o simulado que a gente disponibilizou, e se não fez, eu sugiro que você entre no vídeo que a gente fez, que lá tem o link para o formulário. Numa das questões eu coloquei justamente isso, né? Que se ética poderia ser considerada sinônimo de moral. E nesse caso, sim, que é o que a gente está estudando, tá? Então vamos aqui à primeira definição e talvez a mais importante da disciplina, né? O que é ética? Então, na definição que nós precisamos aqui para a disciplina, ética é um sistema de normas e princípios e valores, segundo o qual são regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre eles e a comunidade. Então, veja bem, a ética é um sistema de normas e valores que regulam a nossa convivência. Então, é a convivência entre os indivíduos, ou seja, entre eu, entre você e uma outra pessoa, e também nas nossas relações com a comunidade. Então aí a gente já está falando já mais num contexto coletivo. Então esses valores que a gente vai utilizar para poder se relacionar com as pessoas é que a gente chama de ética, né? E quais são as características, né, as principais características da ética? Primeiro, elas são acatadas livre e conscientemente, tá? Segundo, ela tem um caráter reflexivo. O que significa isso? Cabe a nós, à medida que desenvolvemos a reflexão crítica, colocarmos em questão esses valores herdados. Então, é muito importante que você saiba que quando a gente fala de ética, a ética ela é um conjunto de valores que são construídos em sociedade e são construídos historicamente também. Ou seja, ao longo da história e ao longo das relações humanas, a gente vai construindo os nossos valores. Então, a ética, ela não é imutável. A ética, ela não é algo rígido. A ética é muito pelo contrário. A gente, como a ética, ela tem essa função de ser os valores que regulam a nossa vida em sociedade, a ética ela precisa ser sempre pensada, repensada, para que justamente ela vá ao encontro dos nossos anseios, dos anseios da comunidade em que vivemos. Se a gente pegar, por exemplo, só dando um exemplo, né? A ética grega, por exemplo. Na ética grega, a escravidão fazia parte da sociedade. Hoje em dia seria um absurdo a gente pensar na escravidão, né? A escravidão, né? Ou então um ser humano escravizar o outro. Mas na Grécia era algo normal. Inclusive, Aristóteles, né? Ele defendia, digamos assim, a escravidão. Porque naquela época era o que se conhecia, na verdade era o modelo de sociedade em que eles viviam, e eles não tinham a experiência de uma outra sociedade sem escravidão. Então, por isso, a escravidão ela era justificada por esses filósofos, por esses pensadores, então como parte da sociedade. Então vocês vejam que foi preciso séculos e séculos para que isso fosse mudando, né? Na verdade milênios, né? Para que isso fosse mudando. E hoje, evidentemente, nós não aceitamos mais a escravidão como algo ético ou como algo moral, né? Mas isso por quê? Porque a ética ela foi mudando, ela foi se adaptando e fomos repensando a ética no contexto das nossas novas demandas, né? Então, por isso, a ética ela tem esse caráter reflexível, esse caráter mutável e, portanto, ela é construída historicamente, tá bom? Agora a gente vai para o segundo, a segunda definição importante aqui para essa disciplina, que é a definição de sociedade. Então nós temos que sociedade é um agrupamento de pessoas que vivem em um território comum, interagindo entre si,
seguindo determinadas regras de convivência e unidos pelo sentimento do grupo social. Então, de uma forma geral, sociedade é um agrupamento de pessoas que tem regras de convivência em comum, tá? Para que essa convivência possa ser harmônica. E aqui o que é importante a gente salientar aqui nessa definição é que de fato ela está correta, só que hoje a gente tem um segundo conceito que seria o que é chamado na disciplina que a gente teve de conceito de sociedade elástica, porque hoje a sociedade ela não é mais restrita unicamente considerando um território em comum. Há sociedades, ou seja, pessoas, indivíduos que se relacionam e que têm como base uma ética de convivência, mas que não estão reunidos no mesmo território. Isso porque as tecnologias da informação e da comunicação proporcionaram com que as pessoas pudessem se relacionar no mundo digital. Então, esse é o conceito, basicamente, de uma sociedade elástica, ou seja, esse conceito de um território fixo, comum, ele foi esticado, né? Então, hoje a gente entende uma sociedade muito mais pelo agrupamento de indivíduos que se pautam pela mesma regra e pelo sentimento de pertencimento ao grupo do que propriamente pelo um território, porque as fronteiras territoriais elas foram suplantadas por essas tecnologias que hoje proporcionam com que nós possamos se relacionar com outros indivíduos, até de outras nações, de outras culturas, sem compartilharmos um território em comum, tá certo? Mas, em todo caso, a sociedade a gente pode utilizar essa definição como correta, tá? Não é o fato de nós atualizarmos esse conceito que a gente precisa necessariamente dizer que isso está errado. Não está, né? Ou seja, agrupamento de pessoas em um território que interagem entre si e que tem determinadas regras de convivência e são unidas pelo sentimento de grupo social. Tá bem? Pois bem, vamos aqui à terceira definição importante que tem lá na semana 1, que é a definição de cidadania, né? E aí o que é importante? É importante a gente notar que na disciplina o professor colocou a cidadania, para definir a cidadania, em 3 pontos distintos, né? Por quê? Ele coloca que a cidadania ela pode ser considerada como um status legal, ou seja, definido por direitos civis, políticos e sociais. O que isso significa? Eu sou um cidadão brasileiro e eu tenho isso como um status legal. Então eu sou legalmente, ou seja, por lei, eu sou considerado um cidadão brasileiro, tá? Por quê? Porque existe a lei que me garante isso, né? Nas leis brasileiras, na Constituição Federal, garante, né, que os nascidos aqui no Brasil são considerados por lei cidadãos brasileiros, né? E aí, como cidadão brasileiro, eu tenho direitos civis, direitos políticos e direitos sociais, né? Só que esse status legal, a gente pode, em algum momento, ele não é absoluto, né? Digamos assim. Por quê? Por exemplo, se eu não participar, né, da vida política, né, de forma, por exemplo, se eu não votar, se eu lá nas eleições eu não for votar, eu tenho o meu direito político ali simplesmente anulado, né? Anulado ou suspenso temporariamente, né? Dependendo da condição, ou uma pessoa que participa da vida pública em algum momento tem o mandado cassado, alguma coisa assim, perde aqueles direitos políticos, né? Ou seja, essa cidadania ela está ligada diretamente às questões legais, tá? Então é isso que se diz da cidadania como um status legal. Então, legalmente, eu sou cidadão brasileiro e eu
não sou um cidadão americano. Legalmente há essa distinção, certo? Agora a gente pode pensar a cidadania como agentes políticos, ou seja, é aquela que considera os cidadãos especificamente como agentes políticos, né? Então, se a gente, por exemplo, a gente pensar aqui na polis grega, né? Que a gente vai falar no próximo slide, inclusive, né? Eram considerados os cidadãos, né? Ah, homens nascidos na Grécia, que não eram escravos e tudo mais, e que participavam como agentes políticos, né? Participavam da política da polis grega. Então aí a gente já pensa não no status legal, mas sim no status político, né? Como um agente político. Então, como um agente político, você é considerado um cidadão, tá certo? E a gente tem a cidadania como um pertencimento à comunidade. Então, pertencimento a uma comunidade política que fornece uma fonte distinta de identidade. Então, aqui a gente tem o conceito de cidadania ligado ao pertencimento. E aí eu não estou dizendo na questão legal, eu não estou dizendo na questão política, eu estou dizendo na questão de pertencimento a uma comunidade política que fornece essa identidade, tá certo? Então, resumindo, a gente na primeira semana teve as definições de ética, cidadania e sociedade, e tudo isso daqui, com mais detalhes, por escrito, a gente tem no nosso arquivo em PDF que está disponível para você, que é aluno que comprou o curso, disponível lá para você baixar, tá? Até a 7ª semana. E lá, como é por escrito, a gente tem as definições mais concisas e alguns textos que ajudam a elucidar melhor esses pontos, tá certo? Então vamos aqui agora para a semana 2, do que a gente teve. Na semana 2, a gente falou sobre a ética e cidadania na história. Então, o que foi importante dessa semana? Primeiro, onde tudo começou. Quando a gente fala do estudo, né, da ética, a gente fala de polis. O que é polis? Polis é uma unidade microdimensional, juridicamente soberana e autônoma, de caráter agrário, dotada de um lugar central que lhe serve de centro político, social, administrativo e religioso, o que é também frequentemente sua única aglomeração. Então, onde tudo começou, a noção de ética, de cidadania, de política, nas chamadas polis. O que eram polis? Polis eram o que hoje seriam cidades, né? Cidades gregas. Mas qual que é a diferença de uma cidade de hoje e uma cidade grega, ou seja, as polis? Porque hoje as cidades elas estão vinculadas ao Estado e o Estado vinculado à federação. Então, nós não temos as cidades como uma unidade juridicamente soberana e autônoma, né? Ao contrário das polis. Se a gente puder fazer um paralelo, as polis, apesar de serem cidades, elas estavam mais parecidas com nações, né? Porque elas eram autônomas, uma não dependia da outra, nem politicamente, nem juridicamente, né? Elas eram totalmente independentes. Então, foi lá que tudo começou, né? Nas cidades-estado grega, né? Então, cada cidade tinha sua própria autonomia, suas próprias características, seu centro político, tá? E o que é interessante é que as polis, isso é importante você notar porque pode cair lá na prova, as polis elas tinham um caráter agrário, tá? Elas não tinham o caráter urbano, tá? Então elas tinham o caráter agrário e eram soberanas, né? Juridicamente soberanas e autônomas. Isso é muito importante vocês gravarem, tá? Então foi lá nesse contexto das polis que tudo surgiu, né? Surgiu o conceito de ética, o estudo da ética, da política, o surgimento também da democracia, muito importante aí salientar, né? Agora, é muito importante saber que essa participação, né, esse conceito de cidadania, quando ele surgiu lá na polis grega, ele não era tão amplo como a gente entende hoje, né? Por quê?
Nas polis, praticamente apenas 10% da população eram considerados cidadãos. Por quê? Porque mulheres e crianças não eram considerados cidadãos, escravos e estrangeiros também não eram considerados cidadãos. Então, não participavam da vida política da polis. Então, se a gente pegar aí apenas somente os homens, não escravos, não estrangeiros, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 10% dessa população se enquadrava dentro dessas características. E aí, por isso que a gente diz que apenas cerca de 10% da população eram considerados cidadãos, né? Isso é extremamente importante você anotar aí, né? Então, o conceito de cidadania na polis, que é onde tudo surgiu, era um conceito restrito, não era amplo como é o nosso hoje, tá bom? Então, você tem que ter isso em mente, tá? Embora tenha nascido lá na Grécia, a gente tem que pontuar isso daí para que você não confunda o que é cidadania lá e o que a gente tem como o que é cidadania hoje aqui no Brasil, por exemplo, tá? Outro ponto importante também, a gente considerando o cidadão em Roma. Então, o que é importante a gente considerar aqui para essa aula é que em Roma, ser cidadão era tanto um privilégio quanto uma ocupação, tá? E por que era um privilégio? Porque quem era considerado cidadão gozava de direitos, né? Votavam e eram votados, né? Poderiam ser eleitos também, ou seja, podiam participar da vida política. Isso era um privilégio, né? Você ter direitos civis, não era todo mundo que era alcançado por esses direitos, eram apenas os cidadãos de Roma, né? Então era um privilégio você ser um cidadão romano. E por que era considerado uma ocupação? Porque ser cidadão exigia uma participação ativa na vida política. Você não poderia ser considerado um cidadão romano se você não estivesse participando ativamente das decisões, das decisões políticas, né? Então, em Roma, era tanto um privilégio quanto uma ocupação, tá? Então, esses foram os pontos que a gente achou interessante para trazer para vocês da semana 2 de Ética e Cidadania, tá? Agora a gente vai então para a semana 3. E na semana 3 nós já temos aí esse conceito de cidadania já voltado para o Brasil. Então vai falar sobre os períodos históricos do Brasil e como em cada um desses períodos o conceito de cidadania era considerado, tá? Inclusive esse slide aqui também, para você que já é assinante lá do EAD Vídeos, você já tem acesso aqui, a gente já disponibilizou isso aqui para baixar desde a semana 3, né? Isso aqui está pronto, e serve para vocês terem um resuminho aí da cidadania, né? Do conceito de cidadania, como ele mudou ao longo dos anos aí no Brasil. Então vamos falar aqui do primeiro período, Brasil Colônia. Ou seja, que é o período que compreende do descobrimento até a independência. Então, o Brasil era apenas uma colônia do Reino de Portugal, uma extensão do seu território. Portanto, não havia ideia de povo ou nação brasileira, tampouco cidadania brasileira. Então, o que a gente tinha aqui de brasileiros de verdade, natos, né, digamos assim? Eram os índios, né? Só que eles não era considerado o Brasil, não era considerado a nação. Eles eram povos, né, que viviam aqui nesse território que se chama, que os portugueses chamaram de Brasil, né? Mas eles não tinham essa noção, né? Estamos aqui no Brasil, somos brasileiros. Isso não existia, né? E os portugueses que vieram para o Brasil, eles tinham todo o sentimento de cidadania, sentimentos de pertencimento cultural, religioso, de todas as formas, vinculados à metrópole, que era Portugal. Então, se você pegasse qualquer português que tivesse vindo para cá, ele iria dizer que ele era um cidadão português. Não existia ainda a noção de Brasil. O Brasil não era uma nação, era apenas uma colônia de Portugal. Então, não se fala em cidadania, em Brasil, nada, né? Então, durante esse período, né, que vai dar descobrimento da independência, não se fala em cidadania brasileira.
Agora, a partir de 1822, que é o ano da independência, aí a gente já muda um pouco essa história. Por quê? Com a independência do Brasil em relação a Portugal, o país foi elevado ao status de nação. Então aqui o Brasil deixa de ser apenas colônia de Portugal e passa a ser uma nação, né? A nação brasileira. Surgiu então a noção de nação brasileira e de povo brasileiro. Outros eventos importantes, como a abolição da escravidão e proclamação da República, mais adiante, né, aceleraram este processo de formação da identidade nacional. Então aqui a gente teve a independência do Brasil, né, em 1822, e a partir da independência do Brasil, aí começou-se a falar de nação brasileira, tá? Ainda era tudo muito incipiente, né? A gente teve uma independência que foi basicamente, não foi proclamada pela nação, né? Foi apenas um rompimento da metrópole, né? Da dirigência da metrópole com a dirigência aqui da colônia. Né? Então, mas só que a gente já teve uma mudança. Em relação ao Brasil colônia, a gente teve um avanço. Porque justamente a gente passou de um período em que éramos apenas colônia e não havia sentimento de nação, e aí já começou a se formar, então, a noção de cidadão brasileiro. Então, a partir da independência, quem começou a nascer no Brasil já começou a ter essa ideia, essa noção de ser brasileiro. Então, eu não sou mais filho, né, de uma nação europeia, eu sou filho de uma nação onde eu nasci, aqui que é o Brasil, né? Uma nação independente, soberana e tudo mais. Então, embora o conceito de cidadania não fosse tão claro, mas, de fato, teve esse avanço em relação ao Brasil colônia. E aí, passando mais adiante, a gente vai ver os avanços no conceito aqui de cidadania em 1930, né? Que houve os avanços aí, principalmente relacionados as leis trabalhistas, né? Então, aqui nesse período, inclusive, é que a gente fala de independência do Brasil, mas também da proclamação da República, né? E tudo mais. Aqui nessa parte aqui, a gente já está falando aí na década de 30, né? Na década de 30, então a gente já está falando da era Vargas, né? Tanto da ditadura quanto do período democrático. E o que foi importante durante esse período aqui em relação à cidadania? Que houve avanços sociais, no caso dos direitos trabalhistas, né? Surgiu a CLT, né? Que é a consolidação das leis do trabalho. Então, como a gente vai ver mais para frente, o trabalho, né? O exercício, né, do trabalho, ele também, né, faz parte da cidadania, né? A cidadania tem que considerar também o trabalho, tá? Então, houve avanços na legislação como direitos trabalhistas, aposentadoria, sindicato, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Foram considerados avanços no processo de inclusão popular nas decisões do Estado e na afirmação da cidadania como um direito, né? Então aqui a gente já tem leis que protegiam o trabalhador, né? Que leis que protegiam a indústria. E essas leis, de fato, começaram a incluir esses brasileiros aí nessas considerações, e de fato foram avanços consideráveis aí no processo de formação da cidadania brasileira, né? E aí houve um período que é considerado um período de retrocesso, né? Porque até então, do Brasil colônia até antes aí da ditadura militar, né, de 64, a gente teve avanços, pequenos avanços, mas avanços, né, no conceito de cidadania e na cidadania propriamente dita. Agora, em 64, né, é um período que é considerado de retrocesso. Por quê? Porque houve cassação, né? Cassação de muitos direitos políticos, extradição de cidadãos brasileiros, a criação dos atos institucionais, né, os AI, né, o mais famoso o AI-5, né? Então que acabava praticamente com os direitos políticos, né? E tantos outros direitos que foram cerceados. Então, de certa forma, esse período de ditadura militar, que é considerado de 64 a 85, teve esse retrocesso, né? Então, os direitos eles passaram a ser menor para os cidadãos, né? E aí a gente tem um período que a gente chama de redemocratização, que é após 1985,
no qual o principal, né, o ápice dessa redemocratização foi a Constituição de 88, né, de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã, né, que traz aí no seu artigo 5º, né, os direitos e garantias fundamentais, dentre eles o direito ao voto, direitos sociais, igualdade perante a lei e todos os outros direitos, né? E a gente vai ver que esses direitos aqui, esses direitos de cidadania, eles são amplos, então considera a saúde, considera a educação, o trabalho, direitos políticos, né? Então, nesse período, a gente teve, então, o nosso maior ganho, o nosso maior avanço, pelo menos do ponto de vista legal e institucional, na questão de cidadania brasileira, tá certo? Então, esse aqui é o resuminho que a gente teve sobre a cidadania no Brasil, tá certo? E aí, só reforçando, no nosso documento em PDF tem mais informações e mais detalhes também resumidas, tá? Bom, aí a gente entra na semana 4, no qual a gente vai falar sobre ética e cidadania global. E por que é importante? Porque nós vivemos em um mundo globalizado. Então, portanto, esse mundo globalizado, que é também um mundo interconectado, é um mundo diferente. E por ser diferente, nós temos que começar a pensar sobre ética, sobre participação política de uma forma diferente também. Então vamos primeiro aqui olhar para o conceito de globalização. Então no conceito de globalização, o que a gente tem? É o processo que engloba uma série de transformações no modo como as relações sociais se organizam, especialmente, gerando fluxos e redes transcontinentais ou interregionais de atividades, interações de poder. Ou seja, a globalização é um processo e é um processo, né, com uma série de transformações que vai fazer com que o mundo se conecte, né? Esse é o conceito de globalização. Então, por exemplo, nós aqui do Brasil comprarmos produtos da China, por exemplo, ou seja, de outro lugar do mundo, né? E não é só isso, né? O mundo todo ele está interconectado e interdependente. Então, a China depende do aço que é produzido no Brasil, o Brasil depende de produtos que compra nos Estados Unidos ou na Europa, a Europa depende dos produtos agrícolas brasileiros e assim por diante. Então, é um mundo que está todo conectado, né? Conectado e interdependente, né? Nós vemos aqui como a guerra na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, afeta todos os países do mundo, né? Então, se for levar em consideração o Brasil depende muito dos fertilizantes da Rússia, né? Então, inclusive o presidente Bolsonaro, quando visitou a Rússia, tentou não entrar muito nessa questão de apontar ou não estava correto ou não, ser ético ou não, porque sabia que qualquer erro nessas decisões políticas aí, ou de um pronunciamento, ele poderia, por isso, a perder, né? E aí o Brasil, que um país que tem essa vocação agrária, ia realmente sofrer muito se não tivesse os fertilizantes, né? Então vocês veem que uma guerra que acontece do outro lado do mundo acaba trazendo problemas. E não só isso, né? A Ucrânia também é um grande produtor de grãos, né, para o mundo inteiro. Então tem vários problemas acontecendo. A questão da Rússia também fornecer gás para a Europa e tudo mais. Ou seja, tudo isso só acontece por conta da globalização. Os países são todos interdependentes, né? E essa interdependência também cria um outro contexto, né, que é o contexto da ética, de uma ética global. E aí a gente vai ver aqui para o conceito do que é ética global. Ou seja, é um conjunto de ideias éticas fundamentais que são aceitas globalmente. Como exemplo, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, ou seja, quando a gente fala de ética, né, e a gente definiu a ética lá na aula 1 como um conjunto de princípios e valores que a gente utiliza para poder se relacionar com o outro, e esse outro sendo outros indivíduos, mas também entre os indivíduos e a comunidade, quando a gente pensa em ética global, a gente apenas está expandindo isso para um contexto mais amplo. Então a gente está falando de valores e princípios que são comuns
ou ideias éticas fundamentais e comuns que são aceitas globalmente, né? Então, por exemplo, direito à vida, né? O direito à dignidade humana, né? Que é uma das partes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, quando a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos um exemplo de uma ética global, ou seja, princípios e valores que não são restritos unicamente a um território, a um povo, a uma nação. São conceitos e valores que eles extrapolam os limites da territorialidade, né? É aquilo que a gente imagina que todo ser humano tem como princípio ético, né? Independentemente de onde ele nasça, independentemente da origem dele, independentemente da língua, da cultura, da religião ou quaisquer outras condições, independente de qualquer coisa, existem alguns direitos fundamentais que são compartilhados entre todos, né? Direito à vida, à dignidade, né? E aí expandindo um pouco mais, direito à saúde, ao trabalho, à moradia digna. Então são coisas que são valores que praticamente todos, né, compartilham entre si, né? Então, assim, tira-se a parte mais particular de cada religião, de cada povo, de cada cultura, e aí sobra essa ética global, que é uma ética nesse contexto globalizado, e é uma ética em que deve haver, né, esse compartilhamento entre esses fundamentos para que o convívio entre as nações ele possa ser harmônico. Não tem como eu agir com um tipo de ética, a Europa agir com outro tipo de ética, porque se essas éticas, se esses valores, eles forem diferentes, em certo ponto eles podem ser conflitantes, e aí, evidentemente, vai se dar os conflitos e não vai ter como remediá-los, né? Então, a gente pensa na ética global como um conceito amplo de compartilhamento desses valores, né? Outros exemplos também, além dos direitos universais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós tivemos, né, nas aulas lá, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então, da ONU. E a gente comentou bastante nas questões, né, da semana 4, bastante em relação a isso, né? Justamente porque é muito importante, né? São objetivos de desenvolvimento sustentável que as nações da ONU aderiram, né? Que são objetivos que são comuns, né, a todos, aos valores, né? Preservação do meio ambiente, da dignidade das pessoas, do trabalho e tantos outros, né? Que está listado, que estão listados, inclusive a gente colocou nos vídeos também, tá? Então esse que é o conceito de ética global, né? Valores aí que são compartilhados entre todas as pessoas, né, no mundo para que essa relação, né, as relações econômicas, as relações políticas e relações humanas, elas possam se dar e serem harmônicas nesse convívio entre as nações, neste mundo globalizado que temos, né? E aí, diante disso, surge um outro conceito, que é o conceito do quê? De cidadão global. E o que é um cidadão global? Ele remete à ideia de integração com base no fato de que todos têm os mesmos direitos e responsabilidades e de que isso não depende de uma nação ou local. Então, quando a gente fala de cidadão global, a gente está falando desse cidadão que ele interage no mundo, né, com essa consciência de que alguns direitos são fundamentais e são independentes do local ou de condição de nascimento. Tá? E é por isso que tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, esse cidadão que pensa de forma ética globalmente, não apenas aquela ética local da sua nação, é um cidadão global, né? Agora, o que é importante a gente observar aqui? Que esse cidadão global, né, isso aí não implica status legal. Lembra que a gente falou lá na aula 2 sobre o status, né, o status legal de ser cidadão? Então, no caso, quando a gente considera o cidadão global, a gente está falando, não está falando de um status legal. Ou seja, eu me considerar um cidadão global, ou seja, um cidadão que acredita e que propaga a ética,
a ética global, né, essas éticas que esses valores que a gente considera globais, isso não quer dizer, por exemplo, que eu tenha que ser considerado um cidadão nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, né, ou seja, fora do Brasil. Ou seja, eu não tenho um status, não há uma lei que me defina como cidadão global e por isso eu tenho acesso a todos os países do mundo. Não. Esse cidadão global, ele é um conceito, tá? Então por isso ele não implica status legal. E isso deve ficar bem claro para você quando você for fazer a prova também, tá bom? Então vamos aqui já para aula 5. E na aula 5, aí de fato a gente entrou um pouco mais a fundo aí na atualidade dos direitos humanos, tá? Então você vê que a ordem, né, em que foram apresentados os conteúdos foi de extrema relevância, porque a gente falou sobre a globalização e a ética global, e agora a gente vai falar sobre o principal instrumento, né, de ética que a gente pode considerar aí global, né, que é justamente o da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que são os direitos humanos? Então nós temos aqui a definição clássica do que é direitos humanos, né? Ou seja, são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Ou seja, a gente acredita que os seres humanos, ao nascerem, eles já são portadores de determinados direitos que não têm a ver com nenhuma condição, né, do seu nascimento. Ou seja, não tem a ver com a raça, com sexo, com nacionalidade, com etnia, idioma, e aí religião ou qualquer outra condição, ou seja, condição financeira, né, econômica, condição social, não importa. Alguns direitos são fundamentais e todo indivíduo, todo ser humano ao nascer já deve ser portador desses direitos, né? Então esses são os direitos humanos. E, mais uma vez, fazendo aqui um retorno à aula 4, a gente está falando justamente dessa ética global, ou seja, esses valores, essas premissas, né, elas são universais, por isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela extrapola as fronteiras territoriais de nações, de continentes, e aí ela presenteia a todos os seres humanos como portadores desses direitos, tá? E aqui, mais uma vez, aqui na explicação, as declarações de direitos humanos da ONU não têm um status legal. Porém, aqui, ó, porém, influenciaram a criação de leis nacionais e a partir disso acabaram tornando-se leis. Um exemplo, Constituição Federal de 88. Né? Ou seja, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, ela é um documento assinado pela maioria dos países do mundo, que é como uma intenção, né? Então, assim, olha, eu concordo com isso, então eu intenciono e concordo que as pessoas nascem com esses direitos fundamentais. E eles não têm, então, um status legal, não são lei. Mas, apesar de não serem lei, eles influenciaram a construção das leis, né, nos países. Então, se a gente pegar a nossa Constituição, ela é de 88, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é de 1948, ou seja, num período pós-Segunda Guerra. Ou seja, o mundo quase que se destruiu por completo por conta da Segunda Guerra Mundial. E em algum momento, a ONU, que foi um organismo que surgiu depois disso, pensou, né, olha, a gente tem que colocar alguns limites aqui para que os direitos da pessoa humana sejam respeitados em qualquer lugar do mundo, né? Porque nós vivemos um período de atrocidades aí de Segunda Guerra, entre nazismo, fascismo, comunismo, que foi um flagelo para a humanidade. Então isso não poderia mais acontecer. Então as pessoas, né, deveria haver um órgão, esse órgão que se criou foi a ONU, e esse órgão deveria expor quais seriam esses direitos fundamentais,
para impedir que ocorressem coisas como o nazismo novamente, né? O fascismo, né? Ou movimentos assim que não respeitam o direito das pessoas, esses direitos que são direitos fundamentais, né? Então, eles influenciaram a criação de, de dispositivos legais. No caso do Brasil, praticamente se você pega a Constituição Federal, no artigo 5º, a partir do primeiro artigo, né, mas até do primeiro ao 5º, você vai ver os direitos e garantias fundamentais. E aí, tudo aquilo que a gente tem lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós teremos também na nossa Constituição Brasileira, de 88, de forma detalhada, né, em cada ponto, tudo aquilo que contemplava, que estava lá na Declaração dos Direitos Humanos, contempla também a Constituição Federal. Então vocês vejam que, embora ela não tenha status legal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ela influenciou a criação de normas legais, né, no mundo inteiro e, a exemplo, aqui no Brasil. Tá? Bom, além disso, na aula 5 também, a gente teve uma aula muito, muito interessante. Inclusive, se você não assistiu, assista lá. Falando sobre preconceito, racismo, racismo estrutural, né, deu algumas definições, né, o professor Silvio deu uma aula excelente, né, falando sobre o racismo. E aí, alguns pontos que eu extraí aqui, né, toda a palestra dele, toda aquela entrevista que ele deu foi maravilhosa, né? Mas aqui, pra gente, por questões didáticas, aqui a gente extraiu algumas coisas, que foi justamente a definição do preconceito. Então ele define como ideias estabelecidas sobre determinada raça ou etnia, né? Essa é a definição que ele dá de preconceito. Dá a definição de discriminação, que é sempre um ato de poder, pode ser racial ou não. Então, uma pessoa que detém o poder pode agir com discriminação em relação a outra pessoa. E aí pode ser, se for em função da raça, né? Então aí a gente fala de racismo, né? Uma discriminação racial. Mas pode ser um outro tipo de discriminação. Por exemplo, discriminação social, né? Então, a pessoa mesmo da mesma raça, mas um rico e outro pobre, por exemplo, pode haver uma discriminação também, tá? Então é um ato de poder. Ele fala sobre o racismo estrutural e aí ele diz uma coisa que é muito importante, né? Ele fala que todo racismo é estrutural. E por quê? Aí ele justifica. O racismo depende de estruturas para que ele funcione e seja sistêmico, como mecanismos estatais, ideológicos, jurídicos e econômicos, né? Então, é isso que ele fala a respeito do racismo e do racismo estrutural, tá? E ele diz que todo racismo é estrutural porque ele depende de outras estruturas, né? E uma coisa que é muito importante, que ele frisou e que eu trago aqui para vocês, que nem sempre o racismo é um ato consciente. A gente pode agir aí com racismo justamente por ele ser um racismo estrutural, ele está escondido na forma como as coisas são feitas, na forma como as coisas são concebidas, né? E a gente não para, às vezes, para refletir sobre isso e acaba tendo ações racistas, muitas vezes sem saber, né? E ele, inclusive, comenta, né? Ele fala assim, racismo não é uma questão apenas de caráter, né? Porque a pessoa pode ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa assim, que conscientemente a pessoa não seja racista, mas agir de forma racista, né? Justamente porque não necessariamente é um ato consciente, né? Então, no vídeo o professor Silvio ele explica melhor sobre isso, mas é importante que você tenha isso em mente também, tá? Que o racismo é um ato que nem sempre é consciente, tá bom? Vamos aqui para a sexta semana, o que a gente teve? Na sexta semana, a gente teve a ética e cidadania no mundo do trabalho. Então, a gente, até a semana 5, a gente falou sobre ética de uma forma geral. Então, a gente falou sobre a ética, sobre a história da ética no mundo, a história da ética no Brasil. Depois, sobre a ética global, ou seja, os valores e princípios globais. E aí, a gente trouxe a ética sobre
o mundo do trabalho, né? E para falar no mundo do trabalho, a gente vai falar sobre código de ética, tá? O que é um código de ética? É um documento. Então, código de ética é um documento, diferentemente de ética, tá? Não confunda código de ética com ética. Ética são os princípios, são os valores. O código é o documento escrito, né? O documento no qual você procura explicitar um padrão que serve de guia para a conduta de um determinado grupo, tá? Então, o código ele é um documento que tenta explicitar tudo aquilo que se tem como valores para a conduta de determinado grupo. E nesse caso aqui, a gente falando do mundo do trabalho, então do grupo dos profissionais, por exemplo, né? Então a gente tem um código de ética dos engenheiros, o código de ética dos médicos, código de ética dos advogados, código de ética dos agrônomos, enfim, né? Então assim, o código é a construção de um documento e nesse documento vai ser colocado o que se espera daquele profissional, né? Agir de forma ética, né? Quais são as condutas que se espera dele, como se espera que ele trabalhe, como se espera que seja a conduta dele na condução dos projetos, dos trabalhos, né? E a gente tem aqui um trecho extraído de um texto base, né, da semana 6, que coloca assim: é exercendo a competência e o conhecimento especializados que um dado profissional ganha autoridade diante daqueles que usufruem o seu serviço. Contemporaneamente, no Brasil, são muitas as profissões que se encontram estruturadas em termos dos denominados conselhos éticos profissionais. Com tal empreendimento, visa-se manter a autoridade profissional, bem como delinear, aqui que importante, hein? Delinear comportamentos ético-profissionais homogêneos em relação ao público que usufrui um determinado serviço, né? Ou seja, o indivíduo como um profissional, né, ele exerce através dessa competência, desse conhecimento que ele tem, né, esse conhecimento especializado que ele tem sobre determinada área, ele vai exercer a sua profissão de forma a atender às expectativas daqueles que procuram esse profissional. E aí, através desse código de ética, ele vai ter, né, lá qual é a conduta que se espera desse profissional. Tá? Então, por isso que é importante o código de ética, né, para dizer como o profissional vai agir eticamente em relação à sua profissão, em relação à sua conduta profissional. Tá bom? Bom, e aí, para fechar, a gente tem então a semana 7, que fala sobre ética, cidadania e contemporaneidade, né? E aqui também é só um trecho, né? Só uma parte, porque essa aula 7 daria muito pano para manga, muita discussão, porque a gente vive hoje numa sociedade muito diferente, né? Como eu já falei, do que era no passado. Então, muita coisa mudou. E as relações das pessoas são diferentes, né? A gente tem a internet, tem as redes sociais, né? Que muda a forma como as pessoas se relacionam. Então, como é que é a ética agora com a questão da internet, né? O que é ético, né? Fazer ou não fazer nas redes sociais, né? E aí eu vou trazer duas reflexões que eu julgo serem importantes na semana 7, que é a questão da ética laica e ética religiosa, né? Então digamos, essa dualidade, né, entre a ética secular e a ética religiosa, e o conceito de modernidade líquida, né, que é trazida por Zygmunt Bauman, né, um autor muito famoso aí da contemporaneidade, né? Então vamos falar aqui sobre o que é ética laica ou ética secular. O que é isso? Vamos aqui à definição, né? A ética secular é um ramo da filosofia moral em que a ética é baseada exclusivamente em faculdades humanas, como lógica, empatia, razão ou intuição moral, e não deriva da crença em relação à orientação sobrenatural, o que é a fonte da ética em muitas religiões. Então, assim como a gente fala, até para lembrar, né? Para você lembrar lá na hora da prova, quando a gente fala de um Estado laico, a gente fala de um Estado que não tem
uma religião, tá? Então o Brasil, por exemplo, é um estado laico, tá? Ele não tem uma religião, né? Agora, quando a gente fala de ética laica, a gente está falando de uma ética que não faz uso, que não recorre ao pensamento religioso para justificar a sua base de valores. Então a gente está falando de uma ética que se vale apenas das faculdades humanas, né? A lógica, a razão, a empatia, a intuição moral. Então essa é a nossa ética laica, que se contrapõe justamente à ética religiosa, né? A ética que deriva da religião. Então, numa sociedade religiosa, não há ensinamento moral que possa prescindir do ensinamento religioso. Ou seja, não há ética sem religião, né? Ou seja, ética e religião são indissolúveis, tá? Numa sociedade religiosa. Um dos principais argumentos para induzir os homens a obedecer às leis morais é o temor a Deus. Por essa lógica, a conduta moral e a prática do ateísmo são consideradas incompatíveis, né? Ou seja, enquanto na ética laica somente as faculdades humanas é que embasam os valores desta ética, no caso de uma sociedade religiosa, de uma ética religiosa, é justamente o contrário, né? A religião, através da sua ética, é que vai dizer o que é correto ou não. E o que é correto ou não? O que é correto, basicamente, é aquilo que Deus permite ou que Deus espera que você faça, e aquilo que ele não quer que você faça ou não espera que você faça é o que não é ético, né? Então aí a gente pode refletir sobre muita coisa, né? Entre relação à ética laica e ética religiosa. A gente pode, por exemplo, pensar no livro de Dostoiévski, né? Crime e Castigo. Então, é a máxima que diz, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido, né? Então aí a gente consegue identificar o quê? A gente consegue identificar um pensamento numa ética religiosa, né? Ou seja, se eu não tenho um Deus ali para ser o agente que vai me dizer o que está certo ou não, então tudo é permitido, né? É claro que eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, até porque existe essa ética laica, né? Mas no próprio texto, na própria aula, né, nos slides de aula do professor, tem uma parte que fala, né, sobre justamente essa questão, né? Até que ponto a ética laica é possível, né, se você não tiver um agente moral que esteja fora, né, de si, né, ou seja, fora aí da humanidade, para dizer o que é certo e o que é o errado, a gente poderia cair numa questão muito relativista, né? Então, o que que é ético e o que não é? Então, aí fica muito, o que é ético para você pode não ser para mim, né, e tudo mais. Mas é claro que aí entram as outras questões também, aí comenta, é interessante que vocês leiam também o PDF, que no PDF a gente fala mais explicadinho, mas, por exemplo, a gente, como ética secular, a gente pode pensar no imperativo categórico de Kant, né? Então, o que que diz basicamente Kant? Ele não recorre à religião para explicar sobre ética. Ele diz mais ou menos que existem as máximas. Então, se a minha máxima, ela, ela, se ela pode ou não ser consideradas por todos, ou seja, se todo mundo fizer aquilo que é a minha máxima, se o mundo vai ser melhor ou não, ou seja, se vai ser bom ou não, né? Se a resposta for que sim, então aquela é uma conduta ética. Se a resposta for não, a resposta for não significa que aquela conduta, que aquela máxima, né, não é uma conduta ética, né? Vou explicar melhor. Suponhamos, eu tenho como máxima que eu posso fazer de tudo para poder adquirir riqueza, né? Então essa é uma máxima. Para mim é uma máxima, né? Eu faço qualquer coisa para ganhar dinheiro, tá? Aí o que que eu penso? Bom, se todo mundo fizer qualquer coisa para ganhar dinheiro, o mundo vai ser um lugar melhor ou pior, né? A gente claramente vai dizer que vai ser um mundo, vai ser pior, né? Existem limites, né? Éticos, né? Que a gente considera assim que não podem ser ultrapassados para se ganhar dinheiro, né? Então, o que que a gente pensa? Então, que essa minha máxima de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, ela não pode
ser replicada por todos sem que haja uma perda, né? Então, essa minha máxima, ela não é um imperativo categórico e, portanto, ela não é uma conduta ética. É uma máxima, só que ela é minha, né? Não é uma conduta ética, tá? Agora, por exemplo, se eu tenho como máxima que sempre que eu dispuser de alimento que não seja apenas para o meu uso, né? Ou da minha família, e que sobre, digamos assim, de um mês para o outro, eu vou pegar esse alimento e vou doar para que isso chegue às pessoas que não têm condições de comprar. Se todo mundo fizer isso, o mundo vai ser um lugar melhor ou pior? Vai ser um lugar melhor. Se todo mundo fizer isso. Bom, então eu posso dizer que essa é uma conduta ética. Porque a minha máxima, ela pode ser replicada por todo mundo e o mundo vai, inclusive, ser um lugar melhor se fizer isso. Né? Então aí a gente tem que isso é uma conduta ética. Né? Então isso a gente pensando aí na moral kantiana. Né? E tudo isso eu falei para dizer que existem sim formas de você pensar ética prescindindo da religião. Né? E não cabe aqui a mim falar se isso é correto ou não, mas que existe uma forma de pensar a ética de forma que seja plausível sem recorrer à religião. Né? Bom, um outro conceito muito importante na aula 7 que eu vi lá foi da modernidade líquida. Né? E aí, o que é essa modernidade líquida? Né? Vivemos na modernidade líquida porque, segundo Bauman, como uma variedade de fluidos, é uma comparação, os líquidos, não mantém sua forma com facilidade. Estão sempre propensos a mudá-la. É nesse sentido que eles servem como metáfora para capturarmos a natureza da era contemporânea. Né? E por que é importante a gente pensar em modernidade líquida em relação à ética? Porque o que Bauman diz é que justamente a gente vive numa modernidade líquida em que os valores, as coisas praticamente escorrem, né, pelas mãos. Ou seja, o que é ético, o que não é, fica muito. Né, não é uma coisa sólida. Né? Se a gente for, por exemplo, pensar no passado, a gente tinha exatamente o que era certo e o que era errado. Né? Então era uma modernidade sólida, digamos assim. Né? Não havia discussões em relação a isso. Então os nossos avós, né, eles têm muito isso em mente. Então, o que é certo, o que é errado. Tá? Quando a gente pensa na modernidade líquida, a gente já fala de uma coisa que não tem uma forma, não é sólido. Então, portanto, a gente fala o que é certo, o que é errado é muito relativo, cai muito na questão relativista. Né? Ou seja, a forma daquilo ser correto ou não vai depender de quem está observando. Né? O contexto em que aquilo está sendo observado. Né? Então, nesse sentido que ele fala sobre modernidade líquida. Né? E é por isso que é importante a gente pensar, né, na ética, na cidadania, nessa sociedade, nessa modernidade líquida em que vivemos. Né? Até que ponto isso é bom ou isso é ruim, né? A partir do momento que a gente começa a relativizar comportamentos éticos, a gente pode cair em aberrações, né, políticas, como tantas outras, né, que trouxeram tanto mal para a humanidade, né? Ou seja, a partir dessa relativização, né? Então, é uma reflexão que fica aqui para vocês e que a gente viu, portanto, aí na aula 7, tá bom? Bom, então fica por aqui esse nosso resumão. Vou pedir a vocês encarecidamente que deem o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações como essas aulas e outras mais que a gente faz. Tá? Isso ajuda muita gente, pessoal. Então dá o seu like, se inscreve, compartilha com o pessoal, força o pessoal a se inscrever, né? Porque isso com certeza ajuda a gente. Se você quer ajudar mais ainda, ou seja, você quer que esse projeto continue como sempre esteve na Universo, né, desde 2014, então considere
comprar um de nossos cursos, né, ser assinante de um de nossos cursos, o valor de um curso completo para o semestre é R$ 41,40. Você pode dividir em 6 vezes de R$ 6,90. Então é um valor muito, muito baixinho, digamos assim, né? Para que todo mundo possa pagar sem ter problema, né? Sem comprometer a renda pessoal. Então a gente fez pensando nisso. E a gente consiga aí manter o site, a plataforma, o blog, manter os professores ativos, né? Aqui nós temos aí o professor João, de pensamento computacional, que vocês já conhecem com certeza. Eu, professor Rafael, né? Alguns já conhecem, o professor João Matias. Vocês vão conhecer muito também aí nos próximos bimestres, tá? Então eu agradeço mais uma vez aí você que ficou até aqui, né, no vídeo, e peço a colaboração de vocês aí com compartilhamentos, com likes e também com a aquisição, com a assinatura de um de nossos cursos, tá certo? Então um forte abraço, pessoal, até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau.